Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 13 de 2 Crônicas. Ele tem apenas 22 versículos e você vai ver hoje o reinado mau de Abias e a misericórdia do Senhor. Eu sugiro que você apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia do capítulo 13 de 2 Crônicas, ou então você pode manter ela aberta, ou você pode entrar no nosso blog site, jamaisdesista.com.br, localizar o texto, localizar o trecho bíblico segmentado e mesmo a nossa fala que está escrita, a forma narrada está escrita, com tabelas, ilustrações, gráficos que vão ilustrar melhor. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estamos aqui todos os dias e nós estamos no capítulo 13 da parte 3. A parte 3 é o reino dividido. A parte 2 nós juntamos 1ª e 2ª Reis. Ambos têm 65 capítulos e nós dividimos esses 65 capítulos em 4 grandes partes para melhor facilitar a nossa didática e exposição do que estamos falando. A primeira parte foi as genealogias do povo de Deus, já vimos. Depois nós começamos no capítulo 9 de 1ª Crônicas até o capítulo 9 de 2ª Crônicas, o Reino Unido, que tratou dos reinados de Davi e de Salomão. E agora nós estamos no Reino Dividido. No Reino Dividido nós estamos no reinado de Roboão, já concluindo, e entrando com o reinado de Abias. E assim nós vamos dando continuidade. Então, nós começamos a parte 3 no capítulo 10, estamos hoje no 13. Julgamentos e bênçãos crescentes em Judá. Essa é a parte A. A primeira fase do reino dividido compreende também está sendo nossa divisão para as nossas reflexões, são 4 partes. O reinado de Roboão, já vimos. O reinado de Abias, veremos agora. O reinado de Asa, em seguida. O reinado de Josafá. Os temas mais comuns entre esses reinados que eu citei estão sendo, como temos tido a oportunidade de verificar, o foco sobre a separação do reino do norte, as narrativas das batalhas e as reações à palavra de Deus. O reinado de Abias. O cronista segue fielmente o relato do reinado de Abias, que está em Reis. No começo, conforme nós estamos vendo, capítulo 13, 1, 2a, com 1 Reis 15, 1 e 2. E no final, conforme 2 Crônica 13, 22 a 14, 1, com 1 Reis 15, de 7 a 8. O texto paralelo em Reis se encontra em 1 Reis 15, de 1 a 8, ao qual também nós iremos nos aproveitar para fazer nossas reflexões. Era o 18º ano em Israel quando ocorreu a troca do rei em Judá. Jeroboão ainda estaria no poder, lá no reinado de Israel, por mais 4 anos. Abias somente reinou por 3 anos em Israel, e durante o seu reinado sempre esteve em guerra contra Jeroboão. A parte central do seu registro difere consideravelmente do texto que está em Reis. Então 13, 2b até 21 difere consideravelmente do texto que está em Reis, o seu texto paralelo, no capítulo 15 de 1 Reis, do verso 3 ao 5. Percebe-se assim nesse texto, o cronista enfatizando o lado positivo do reinado de Abias, enquanto o escritor de Reis se concentrou no seu lado negativo. O cronista se concentra especialmente no discurso de Abias contra o reino do norte e na sua confiança piedosa em Deus na batalha. Por exemplo, 1 Reis 15:7 menciona a guerra entre Abias e Jeroboão, mas o cronista acrescenta detalhes como a formação de linhas de batalha, o discurso de Abias, a batalha e o resultado para cada rei. No verso 3, o cronista também faz uma comparação dos exércitos de um para com o outro, para mostrar a inferioridade numérica do reino do sul e ressaltar assim o poder de Deus operando em favor do reino fiel de Judá, contra o reino do norte, mais numeroso, mais populoso, e o reino de Judá bem menorzinho, recebendo um amparo de Deus, vencendo as batalhas. Não encontramos em Reis o discurso de Abias contra Israel, que fala de 2 questões centrais: a aprovação divina da dinastia de Davi, versos 5 a 8, e a legitimidade exclusiva do templo de Jerusalém, versos 8 a 12. As palavras de Abias exortam os leitores do período pós-exílio a evitarem o sincretismo.
A combinação, sincretismo, combinação de culto ao Senhor com o culto de outros deuses, né? E eles exortam a se evitar isso e a permanecerem fiéis às instituições do trono de Davi e ao templo de Jerusalém. Abias se dirige ao exército do norte e culpou Jeroboão diretamente pela rebelião contra Roboão. Abias explicou que a ofensa de Roboão às tribos do norte foi resultante de sua juventude e da sua inexperiência. Apesar da ofensa de Roboão resistir à dinastia de Davi era o mesmo que estar resistindo ao próprio Deus. O discurso de Abias apresenta a visão do cronista acerca da observância correta do culto, uma mensagem de suma importância para os leitores ali do pós-exílio. A presença de Deus com o exército de Judá garantiu a vitória. Abias afirmou que Deus tomaria partido de Judá contra o reino do norte. No verso 14, quando Judá se percebeu cercado por trás e pela frente, e as esperanças estavam se esvaindo, está dito que clamaram ao Senhor, e os sacerdotes trocaram as suas trombetas. Esse acontecimento traz à memória a oração de dedicação do templo, feita por Salomão. O cronista apresenta a oração como fator decisivo da batalha. O cronista explica a vitória de Abias como resultado da confiança de Judá em Deus. A dependência no poder do Senhor e não na força humana é um tema importante na mensagem do autor ao seu público pós-exílio. O cronista contrasta os resultados para Jeroboão e para Abias, respectivamente, a fim de indicar a depravação, a desaprovação, para indicar a desaprovação e a aprovação de Deus. Jeroboão nunca se recuperou dessa derrota. Abias, por sua vez, se fortaleceu e teve muitos filhos. Abias morreu e ele foi sucedido pelo seu filho Asa. Abias morreu, mas Deus teve misericórdia do seu povo e concedeu a ele seu filho Asa como seu sucessor. Apesar de Abias fazer o que era mal e não perseverar em seguir ao Senhor como Davi, seu pai, no entanto, Deus, ainda por amor de Davi, conforme sua palavra de aliança com ele, lhe deu uma lâmpada e estabilidade. Asa, o seu filho. Nós concluímos o capítulo 13. Estaremos amanhã aqui com o capítulo de número 14, onde veremos o governo de Asa sob a bênção divina. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, esteja conosco, compartilhe, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus. Um dia, um capítulo. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por você estar conosco. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos, na presença de Deus.